Nós temos todas essas armas nucleares. E o medo é que eles possam usar uma arma nuclear tática apenas para dizer: lembrem-se, nós temos essa capacidade. E isso definitivamente seria uma escalada no cenário global. Nós fizemos isso muitas vezes no Oriente Médio, sabe? No Iraque, o Saddam Hussein sempre tinha acabado de sair do prédio, sabe? Bem antes do míssil atingir. O que significa guerra híbrida e por que é uma discussão importante daqui para frente? Eles podem dar mísseis Tomahawk para a Ucrânia pode usá-los, certo? Isso coloca uma pressão imensa sobre Putin. Este outono pode ser um momento decisivo para o rumo que essa guerra vai tomar e também para o que está acontecendo dentro da própria Rússia. Estamos vendo vários relatos, e preciso enfatizar, são relatos preliminares de que um submarino russo com capacidade nuclear teria sofrido um, entre aspas, acidente grave no mar Mediterrâneo. O que precisamos saber sobre isso, Hal? Bem, está em águas europeias. Não está totalmente claro exatamente em quais águas europeias ele está. Estou presumindo que está, provavelmente em uma das zonas econômicas exclusivas de algum país. E o Mediterrâneo é um estreito tão apertado que praticamente todo o mar é zona econômica exclusiva de alguém. Mas o que foi relatado é que eles têm um vazamento de combustível muito grave por todo o navio. É um submarino da classe Kilo, uma das classes de submarinos mais antigas. Supostamente, ele pertence à frota do Mar Negro e, eles têm dificuldade para levar alguns de seus navios por causa do que está acontecendo na guerra na Ucrânia para o Mar Negro, mas ele estava navegando pelo Mediterrâneo. Claro, um dos problemas é que eles realmente não têm mais um bom porto no Mediterrâneo, já que o regime Assad na Síria foi derrubado. Eles sempre tiveram um problema perene com manutenção, é nisso que eles costumam ser ruins. Bem, o relato é que houve um grande vazamento de combustível a bordo desse submarino de classe diesel, submarino diesel elétrico da classe Kilo. O vazamento está impregnando todos os compartimentos do submarino. Houve rumores de uma explosão. Eu preciso dizer, com a mistura de combustível que eles usam, é improvável. Eu diria que uma explosão é menos provável, mas incêndio é uma ameaça muito significativa. E um incêndio em um navio já é sempre um grande problema. Um incêndio em um submarino é um problema ainda maior, como você pode imaginar. Então eles estão falando sobre abandonar o navio, abandonar o submarino completamente e estão até cogitando afundar o submarino e fazê-lo submergir. Embora no Mediterrâneo eu não tenho certeza de onde exatamente esse submarino está, então não sei exatamente a que profundidade ele afundaria. E aí surge a outra questão: o que ele estava transportando? Um submarino da classe Kilo é capaz de lançar mísseis de cruzeiro da classe Calibre, que podem carregar uma ogiva nuclear. Não se sabe se havia mísseis de cruzeiro Calibre a bordo do navio, e isso é apenas algo que eles são capazes de fazer. Então, obviamente, há muitas perguntas sobre isso. E imagino que tudo o que estamos vendo na esfera aberta da mídia e das informações de fonte aberta, há muitas discussões no âmbito diplomático com todos os países envolvidos e eu ficaria surpreso se os Ibuá não estivessem falando sobre isso. Eu ficaria surpreso se a Sexta Frota e a Marinha dos Eritreua na Europa também não estivessem falando sobre isso, que é o que vamos fazer e fazendo planos para o que aconteceria se o navio fosse afundado, ou seja lá o que estiver acontecendo ali. E claro que os russos estão muito preocupados porque eles não querem perder um submarino. É um pouco embaraçoso perder um submarino, para dizer o mínimo. E agora, para o Putin, isso seria um constrangimento em escala global, de uma forma muito significativa. É uma história que vamos ter que continuar acompanhando. Como mencionamos, isso é algo que começou a ser noticiado nas últimas algumas horas. Vamos ficar de olho nisso. Precisamos falar sobre a Rússia e a Ucrânia, Hal. O Wall Street Journal diz que o presidente Trump disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que ele estava aberto a suspender as restrições ao uso de armas de longo alcance de fabricação americana por Kiev para atacar dentro da Rússia. Armas de longo alcance, Hal? Até que ponto da Rússia eles gostariam de atacar? E o que eles poderiam atingir? Sabe, o interessante é que, quando você diz armas de longo alcance, há uma variedade delas. Existe uma versão de um míssil que colocamos no HIMARS, sabe, os mísseis. O sistema HIMARS é algo que a Ucrânia já tem há muito tempo e
Na verdade, o governo Biden tinha uma restrição de não disparar fora da Ucrânia, que eles acabaram suspendendo, mas o que eles realmente estão focados é no míssil de cruzeiro Tomahawk. Esse é o míssil de cruzeiro que atualmente usamos em nosso próprio arsenal. Se você se lembra, fora os bombardeios do B-2 no Irã, os outros 2 alvos foram atingidos com mísseis de cruzeiro Tomahawk. Eles têm um alcance muito longo, sabe? Podem disparar, certamente, bem além de Moscou, São Petersburgo, praticamente cobrem a Rússia europeia e até mesmo podem atingir o leste dos Montes Urais. Então, você percebe que cerca de 90% de tudo o que os ucranianos provavelmente gostariam de atingir na Rússia, eles podem atingir com esses mísseis de cruzeiro Tomahawk. Agora, nós não temos muitos mísseis de cruzeiro Tomahawk. Isso tem sido uma grande discussão dentro dos círculos militares ou de defesa, de que precisamos aumentar nosso estoque. De mísseis de cruzeiro Tomahawk também, porque temos usado eles em vários lugares, como no Oriente Médio e em outros lugares, então precisamos reforçar nossos próprios estoques. Mas poderíamos fornecer alguns, e a discussão é, se fornecermos apenas alguns, e se apenas um míssil de cruzeiro Tomahawk atingisse um alvo sensível, por exemplo, no centro de Moscou, qual seria o efeito disso? E, obviamente, isso seria embaraçoso para os russos, certamente mostraria a capacidade que os ucranianos têm, e levaria a questão diretamente para as elites russas em Moscou e, potencialmente, em São Petersburgo. Claro, o medo é que Moscou possa responder dizendo, ok, o que podemos fazer? E Moscou está meio que ficando sem opções no quesito do que podem fazer. E claro, Medvedev, entre outros, sempre gosta de fazer ameaças nucleares e dizer, bem, nós temos todas essas armas nucleares. E o medo é que eles possam usar uma arma nuclear tática, seja como uma missão de ataque na Ucrânia, ou como uma demonstração, seja na Ucrânia ou perto da Ucrânia, apenas para dizer, lembrem-se, nós temos essa capacidade. E isso definitivamente seria uma escalada no cenário global. Então, mas o presidente Trump disse que vai, você sabe, fornecer mísseis de cruzeiro de longo alcance e, certamente, há muitos outros alvos fora de Moscou para os quais esses mísseis poderiam ser usados. E, eles já estão usando drones de longo alcance e, segundo relatos, sua própria versão do Tomahawk, que é chamada de míssil de cruzeiro Flamingo, para atacar alguns desses alvos em profundidade, especialmente refinarias de petróleo. E é isso que está causando, você sabe, enormes filas dando voltas no quarteirão em Moscou para comprar gasolina e preços de gasolina no mercado negro de $9 por galão ou mais, e isso parece estar afetando Moscou e São Petersburgo. As operações militares da Ucrânia, ao longo desta guerra foram em grande parte, mas não totalmente, defensivas. Se eles usassem mísseis de longo alcance, isso seria ofensivo, correto? Você mencionou isso há pouco, mas isso arriscaria escalar o conflito. De modo geral, eles poderiam dizer que é. Você poderia dizer que é ofensivo porque não está sendo usado em uma defesa direta na linha de frente. Eu responderia dizendo, veja, sabe, a Rússia tem lançado mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e centenas de drones, literalmente diariamente, contra a Ucrânia, e que isso seria um contra-ataque defensivo ao que a Rússia tem feito na Ucrânia. E eu diria que, se você quiser ver por esse lado, ambos são, isso é uma ação defensiva ucraniana contra o que a Rússia tem feito contra alvos na Ucrânia. Além disso, em 7 de setembro, a Rússia fez algo que mudou a equação. Eles realmente atingiram o prédio que abriga o que eles chamam de Conselho de Ministros. É onde ficam os ministros, incluindo o gabinete do primeiro-ministro, o gabinete do presidente. Acredito que também possa ter tido um escritório lá, basicamente atingindo o coração do poder, por assim dizer, o centro do poder em Kiev. Eles atingiram esse prédio e isso levanta a questão. Bem, se eles podem atingir isso, os ucranianos estariam justificados em atingir o Kremlin? E tem havido alguma discussão sobre talvez eles poderem lançar 1 ou 2 mísseis no Kremlin? E eu voltaria e apontaria que no início da guerra houve um drone ucraniano de longo alcance que realmente explodiu sobre o Kremlin, um vídeo bastante espetacular disso, e na verdade parece que ele explodiu ou atingindo um telhado, ou perto de um telhado. Não ficou muito claro.
mas definitivamente causou uma grande impressão de que os ucranianos tinham drones que podiam alcançar Moscou. E Moscou rapidamente deslocou muitos ativos de defesa aérea ao redor de Moscou, porque de repente perceberam que Moscou estava vulnerável a ataques de drones. E então, sabe, não é algo sem precedentes que tenha acontecido algo assim, mas se um míssil de cruzeiro Tomahawk, que muito provavelmente não seria interceptado pela defesa aérea, atingisse algo lá, não está muito claro qual seria a reação russa. E eu só quero dizer, estatisticamente, se você acha que o míssil Tomahawk vai, sabe, eliminar o Putin ou algo assim, existe a lei de Murphy do direcionamento que é, seja o que for que você pense, ele vai estar no prédio ao lado ou algo assim quando o míssil atingir. Eu não consigo explicar, mas nós já fizemos esses ataques muitas vezes, nós fizemos isso muitas vezes no Oriente Médio, sabe, no Iraque e em outros lugares e nunca falhava. O Saddam Hussein sempre tinha acabado de sair do prédio, sabe, bem antes do míssil atingir. E você não pode contar com isso, se é isso que você está pensando, tipo um ataque de decapitação, você realmente não pode contar que essas coisas funcionem do jeito que você espera. Então você tem que meio que levar isso em conta nos cálculos em relação ao que você espera alcançar. Vamos falar sobre guerra híbrida. E isso está se tornando cada vez mais parte da discussão quando falamos sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os russos aparentemente provocaram países da OTAN várias vezes nas últimas semanas. Você e eu discutimos isso quase todas as noites. Vimos exemplos na Estônia, Romênia, Polônia, para citar alguns. Hal, o que significa guerra híbrida e por que é uma discussão importante daqui para frente? Tornou-se uma discussão muito, muito grande, principalmente na Europa. Não algo exclusivo da Europa, mas uma discussão muito grande. É um nível de guerra logo abaixo de uma ação militar direta. Tudo bem? É todo tipo de coisa. Por exemplo, contratar terceiros para incendiar lojas nos países bálticos, que é o que a Rússia fez. Eles miraram, por exemplo, em uma loja de móveis IKEA. Por que a IKEA? Porque a Suécia entrou para a OTAN e essa é a forma deles de revidar, de dar o troco. Arrastar uma âncora saindo pelo Báltico a partir de São Petersburgo e cortar cabos ou potencialmente perfurar um gasoduto submarino. Sabe, esses não são ataques meramente incômodos, eles estão mirando em infraestrutura crítica. E aí você vê outras coisas como o MiG-31 sobrevoando o espaço aéreo da Estônia, uma violação direta da soberania da Estônia. Você vê drones voando que, sabe, ninguém pode afirmar com 100% de certeza que os drones que estavam voando, por exemplo, perto do aeroporto de Copenhague e que interromperam o tráfego aéreo lá eram russos, mas acredita-se que sejam russos e há relatos de que um navio russo desligou todos os seus transponders, emissores de identificação, quando estava parado na costa da Dinamarca, justamente na época em que esses drones estavam fazendo o que estavam fazendo. Então, sabe, essas são as coisas que temos visto. E aí você eleva um pouco o nível, eles já realizaram assassinatos na Europa, mais recentemente na Espanha, contra um ucraniano, um desertor russo que estava morando, supostamente vivendo incógnito na Espanha. Obviamente não estava tão incógnito assim. E eles já fizeram outras coisas desse tipo e então vimos, sabe, houve muita coisa em áreas cinzentas, onde eles atacaram outros lugares com incêndios criminosos ou sabotando linhas de trem, ou todo esse tipo de coisa. Eles não estão exatamente no nível de uma guerra ativa, mas soa muito parecido com o que vimos na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, com as forças de resistência, ou com o OSS, ou, o Special Operations Executive da Grã-Bretanha, onde eles entravam e, atacavam linhas de trem e todo tipo de coisa assim. Isso realmente faz parte do espectro da guerra híbrida, às vezes chamado de atividades em áreas cinzentas. Porque é justamente essa área cinzenta. Não é claramente um ato de guerra, não é um ataque militar normativo, mas obviamente causa danos, interrupções, destruição e às vezes até morte. Então, a pergunta que está na cabeça de todo mundo e a pergunta que mais recebo dos espectadores é: em que pé estão as negociações de cessar-fogo, Hal? Há alguma clareza se sequer existem negociações substanciais de cessar-fogo em andamento? É interessante. Muitas vezes se fala sobre, xadrez quadridimensional com o que está acontecendo por lá. Estamos dizendo, ok, nós vamos enviar mísseis Tomahawk. Eles podem dar mísseis Tomahawk para a Ucrânia pode usá-los, certo?
Isso coloca uma pressão imensa sobre Putin. Eles estão atingindo as refinarias, causando enormes problemas nas linhas de gás por lá. E tudo isso é tipo, ok, então estamos fazendo isso em vez de negociações de cessar-fogo. Bem, tudo acontece ao mesmo tempo. Então está claro que Putin não estava interessado em negociações de cessar-fogo. Também está claro que Putin estava, sabe, como era mesmo? Fingindo ou seja lá o que for, sabe, jogando com o presidente Trump, ou pelo menos o presidente Trump certamente sente que ele estava sendo manipulado, que sabe, Putin foi avaliado, ou eu não deveria, não sei se avaliado é a palavra, mas ele foi basicamente homenageado, seria o termo certo, me desculpe, com tapete vermelho no Alasca, sabe? Lá está ele no palco global sendo recebido pelo presidente dos Estados Unidos, andando na limusine presidencial até a reunião, todo esse tipo de coisa, e não retribuiu em nada. Na verdade, toda vez que ele conversa com o presidente Trump, ou seja lá quem for, ele se vira e faz um ataque massivo de drones e mísseis contra a Ucrânia, e está claro que o presidente Trump simplesmente se cansou disso. Então, ele está usando tudo isso. Agora, isso descarta uma negociação de cessar-fogo? Bem, o que isso faz isso aumenta enormemente a pressão sobre Putin para que, se ele for sentar à mesa de negociações, ele venha com uma mentalidade muito diferente da que tem agora. Honestamente, com a quantidade de arrogância e com o tipo de pensamento pelo qual os líderes russos são meio que notórios, eu acho que eles vão precisar ver muito mais dano e destruição antes que isso aconteça, sabe? Mas há muita discussão sobre isso agora. Isso é uma grande mudança. Na última semana ou duas, a mídia estatal russa oficial tem perguntado a Putin se existe a possibilidade do que seria chamado de mudança de regime em Moscou. Eu simplesmente acho impressionante o fato de um jornalista da mídia estatal russa, e lembre-se, não é uma proposta sem riscos perguntar isso ao Putin publicamente, ou até mesmo perguntar sobre, sabe, o que está acontecendo com a economia está entrando em colapso, sabe, será que isso pode se transformar em algo como o que aconteceu em 91 ou algo assim? O fato de haver qualquer discussão desse tipo com Putin, de forma pública, indica o quão ruim as coisas estão em Moscou, o que então faz com que Putin tenha que olhar para isso e pensar, bem, eu posso negociar um cessar-fogo. Claro, o outro problema é que, se a guerra acabar, talvez ele também não permaneça no poder por muito tempo depois disso. Então, ele não tem muitas opções, daí o termo, o dilema de Putin, ele não tem muitas boas opções à sua frente. E, na verdade, trata do dilema de Putin, mas esse tema do dilema de Putin meio que permeia tudo o que está acontecendo, e eu realmente sinto que há coisas acontecendo agora em que